O Conte Outra Vez, grupo de contadores de história, está apresentando no palco da Casa da Cultura o seu novo espetáculo Na Terra, na Água e no Ar. O Radar registrou e traz alguns dos melhores momentos para você. Ninguém sabe com certeza, mas dizem que quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou aqui, houve uma grande festa. Se usarmos um pouco da nossa imaginação e da nossa criatividade, vamos conseguir visualizar a grande festa. Nossos índios estavam habituados a dançar em fila, mas eles deram as mãos aos portugueses e dançaram uma ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. A partir daí, navegando nas águas da imaginação, vieram as nossas tradições culturais, ou seja, o nosso jeito de ser e de fazer. Lendas e histórias do natural e também do sobrenatural. Agosto é o mês do folclore e todos os anos, neste mês de agosto, o grupo Conte Outra Vez de Contadores de História apresenta um espetáculo na Casa da Cultura para dirigentes de escolas, para o público em geral, apresentando o seu projeto de fazer espetáculos voltados para as escolas de Sete Lagoas. A partir daí é feito um agendamento para que as escolas tragam os alunos aqui na Casa da Cultura. O título do espetáculo deste ano é Na Terra, na Água, no Ar, o folclore está em todo lugar. Após assistirmos à apresentação, vamos conversar com os dois responsáveis por isso, José Eustáquio Correia, o Zezinho, e Adenilson Rodrigues, que inclusive, depois do espetáculo, foi servido aquele tradicional café, mas também com direito a bolo de aniversário. São 14 anos. Zezinho, 14 anos de história e de histórias. 14 anos realmente, né, de novas vivências, novas experiências, o trabalho crescendo cada vez mais, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo mais e a tendência é crescer cada vez mais. Já foi falado aqui no Radar que a indústria perdeu um bom técnico em análises químicas, mas o palco ganhou um ótimo ator. O ótimo, o ótimo é questionável, né, Rosalvo? Mas com certeza que é um trabalho prazeroso, né? Você fica um período da sua vida fazendo uma coisa e de repente você descobre que não é aquilo que vai te fazer feliz, que vai te fazer crescer, né? E o importante mesmo na vida é saber recomeçar sempre, né, Rosalvo? Então eu recomecei, né, e gosto muito do que faço, sou muito feliz com isso. Não teve conflito, Zezinho, na hora de decidir? Olha, Rosalvo, sinceramente que não, porque a coisa foi aos poucos, né? Eu fui experimentando, fui gostando, fui fazendo, de repente eu não me lembrava mais da outra profissão. Agora nem pensar em fórmulas químicas, né? Não, nem pensar em fórmulas químicas, só em fórmulas mágicas. Pois é, e essa mágica do palco, como é? Rosalvo, essa mágica, na verdade, né, ela vem dos nossos sonhos, né? Nós temos que estar sempre sonhando, temos que estar sempre buscando, né? E quando a gente busca e chega aqui, né, e encontra uma plateia dessa, é maravilhoso, a coisa acontece, né? Tudo vem, eu acho que tudo vem do poder, né? O poder que o povo tem.
A cultura popular ela tem um poder muito grande e é isso que alimenta os nossos sonhos, a nossa vontade de estar fazendo sempre. Nós estamos aqui exatamente no cenário que foi composto pelo próprio Zezinho, e o Adenilson Rodrigues é um mago, né, dos efeitos sonoros aqui, faz ao vivo. E tem uma história interessante, né, que você entrou para a companhia assim meio por acaso, né, Adenilson? Na verdade, o primeiro encontro que eu tive com o José era para entrar no grupo de teatro, que era o popularizador na época. E, coincidentemente, depois que eu comecei a participar do grupo, o Zezinho veio com a ideia de contarmos histórias, mas de uma forma diferente. Aí surgiu o Conde Outra Vez, e isso em 1999. E você já gostava dessa coisa de contar histórias, fazer efeitos? Já gostava, sim. Eu já tinha essa vivência musical desde os 9 anos de idade. A questão dos efeitos, eu já compunha para trilha de teatro, mas a questão para contar histórias foi uma descoberta, foi um estudo mesmo, foi aos poucos, realmente foi uma descoberta. Não era algo assim já premeditado, não. Realmente foi aos poucos. A última que passariam na floresta, ele pegou um pedacinho de corda e amarrou no seu canudo. Deitou e fingiu que estava dormindo. Não demorou muito e logo se ouviu um barulhinho suave no meio do mato. Ele abriu um pouquinho os olhos e viu Jurupari se aproximando. Ele foi ao lugar onde os canudos estavam e amarrou um pedacinho de corda exatamente igual no outro canudo. Feito isso, ele deu no pé. Naurá levantou, imediatamente acordou o irmão, contou para ele tudo o que tinha acontecido. Os dois entenderam que aquela criaturinha maldosa estava querendo atiçar a inimizade e o ódio entre eles. Os dois conversaram um pouco e depois foram dormir. Quando o dia amanheceu, lá estava Jurupari, ansioso para assistir mais uma briga entre os dois irmãos. Mas ele teve uma grande decepção. Os dois colocaram todas as penas em um único canudo. A partir daquele momento, todas as penas pertenciam aos dois em partes iguais. Os dois se abraçaram muito felizes e pegaram o caminho de volta para a aldeia. Jurupari ficou decepcionado ao ver que a paz e a harmonia reinava entre os dois irmãos. Furioso, ele foi-se embora e nunca mais ele voltou para perturbar, para atrapalhar a amizade entre os dois irmãos. Nós estamos em meio aqui a vários apetrechos que você usa no palco. Quando vocês decidem a história, tem todo aquele desenvolver da história e todos os efeitos que precisam ser feitos. Você já procura alguma coisa pronta, você prefere construir? Primeiro, eu me coloco na história. Procuro saber se pesquisa de onde vem, de qual estado, de qual região, a sonoridade que existe, os instrumentos típicos da região, é o início da pesquisa. Depois eu vou aprofundando, colocando aí já a minha fantasia, a minha imaginação, compartilhada com meus filhos, com crianças também, onde se povoam e a criatividade deles é muito mais extensa, né? Então eu me torno criança para transformar isso de uma maneira mágica para eles. Seus filhos participam disso aí, desse laboratório? Participam sim, é muito importante a participação deles, porque é feito para as crianças. Então é interessante porque você sente a energia, a vibração, como eles recebem isso. Então é muito importante ter esse laboratório dentro de casa. É muito bom. Zezinho, vocês criaram um tema na terra, na água, no ar. O folclore está em todo lugar. E você dividiu as histórias aqui exatamente em cada um desses ambientes. Sim, a nossa proposta para esse ano é lembrar que cada personagem do folclore ele tem seu habitat.
né? Cada um vive de uma forma diferente. E isso, na maioria das vezes, não é percebido nas escolas, né, por quem cuida da educação, da formação das crianças. Então, nós resolvemos chamar a atenção, né, nesse espetáculo para isso. Né? Cada um tem o seu habitat. Como é esse habitat? Né? Como que ele vive? Quem é ele nesse habitat? Né? E é isso que a gente está fazendo, chamando a atenção para isso, na terra, na água, no ar. E como é que é esse processo de criação da história? O processo de criação é com um ano de antecedência, né, Rosalvo? A gente começa a imaginar as coisas com um ano de antecedência, porque senão não consegue. E aí você vai lendo, você vai pesquisando, você vai lendo. Uma história você tem que ler. Quanto mais você lê uma história, com mais riqueza de detalhes você conta aquela história. Né? Então são vários livros com a mesma história que a gente lê, busca onde essa história, como a Denise já disse, em qual região ela é mais evidente, ela tem uma força maior, né? Como que esse povo dessa região conta essa história. E a gente vai lendo, pesquisando e chegamos a um produto final que é esse aqui. Leozinho, você falou no bloco anterior sobre o processo de criação da história. Essa história que vocês contam aqui, são histórias que vocês veem nos livros e adaptam, ou vocês criam inteiramente a história? Não, são histórias de domínio público, né, do folclore brasileiro. Né? Sendo de domínio público, né, você tem a liberdade de não deturpar a história, porém você pode enriquecer essa história com detalhes. E cada contador de histórias, né, vai contar a mesma história de uma maneira diferente. Porque um contador de histórias, na verdade, quando ele está contando uma história, ele conta experiências de vida dele. O que foi que ele viu com relação àquilo, o que é que ele sabe com relação àquilo. E aquilo acaba chegando à história. Vou voltar aqui no Adenilson, e essa questão dos efeitos especiais, dos efeitos sonoros, eu acho muito interessante, porque ele precisa se encaixar na história, né, Adenilson? Às vezes ele tem que ser tão suave que quase imperceptível. A questão dos efeitos realmente, ele possui todas essas fases. Tem um momento em que o José está falando, o Zezinho está falando, e eu faço um fundo musical. Tem um momento em que ele fala e eu faço o som, e tem momentos que a gente faz o som e a voz ao mesmo tempo, como se você estivesse no cinema. Se você fechar os olhos, é como se você estivesse no cinema e tem toda essa percepção. E claro que são sons e efeitos totalmente pensados, que tenha realmente a ver, para que você tenha essa sensação realmente do que está acontecendo. Não é nada jogado, é pensado, porque se você apenas ouvir, você tem a sensação que você está numa tribo indígena, que você está voando, que você está no meio do mar. É essa a finalidade do som, é acrescentar o que ele está dizendo. E você tem a sensação que realmente você participa, está dentro da história naquele momento. Aí você trouxe seus curuminhos para o palco. Eu tive que trazer, né? Tive que trazer para me ajudar, para espantar todos os espíritos maus e trazer os bons. Vários personagens do nosso folclore vivem dentro d'água. Em especial, vive o grande namorador do folclore, o boto cor-de-rosa. Com seu forró, com suas festas juninas. Dizem que o boto cor-de-rosa gosta muito das festas juninas que o povo do Amazonas faz para comemorar o nascimento de Santo Antônio, São João e São Pedro. Santo Antônio,
Antônio, São João, São Pedro tá chegando com o povão. Santo Antônio, São Pedro tá chegando com o povão. Durante a semana, pintou aquela vontade de se encontrar com os amigos, comer aquela picanha, tomando uma cervejinha bem gelada? Lagoa Espetos. De terça a domingo, cerveja gelada e o verdadeiro sabor do churrasco. Lagoa Espetos, Rua Major Castanheira 150 Centro, em frente à feirinha.